Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar eu quero orar. Senhor, Deus do Universo, Criador de todas as coisas, obrigada por mais essa oportunidade de eu estar podendo expressar os meus pensamentos e falar tudo que é o meu desejo. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre a lei do retorno. Nós, como seres humanos, às vezes a gente acha que essa lei nunca chega pra gente, né? Ah, eu tenho que viver intensamente. Ah, quando eu morrer eu me acerto com Deus. Ah, quando chegar lá do outro lado, aí eu resolvo, né? E há pessoas que dizem, ah, morreu, acabou. E quando tem poder, principalmente quando se tem poder e riqueza, as pessoas demonstram ser pessoas piores. As pessoas mudam, as pessoas pisam umas às outras e acham que nunca ela vai ter a lei do retorno. Mas para falar sobre a lei do retorno, eu vou falar sobre uma pessoa da história, uma pessoa que acho que a maioria das pessoas já ouviram falar, no rei Herodes, o Grande, o famoso rei Herodes, aquele que mandou matar as crianças em Belém. O rei Herodes, ele nasceu no ano 70 a.C., né, de uma família domeia. Ele é de Edom. A mãe dele é árabe e o pai dele é edomita, edomeu. E ele nasceu nessa família e depois o avô dele se converteu ao judaísmo. E assim eles foram considerados judeus convertidos, né? Mas Herodes queria muito mais, Herodes queria governar a Judeia. O que Herodes fez? Como Roma estava dominando o mundo, eu vou contar resumidamente, viu, gente? Porque eu li a história, né, e a gente não lembra de tudo. Como Roma estava dominando o mundo, Herodes falou para os romanos que ele era considerado judeu, por causa do avô dele, que foi convertido, e ele foi ungido o rei da Judéia, o rei dos judeus, né? Para os romanos ele era agradável, porque ele adotava coisa do paganismo, e para os judeus ele ia ser o rei dos judeus, mas ele não era amado entre os judeus, porque ele adotava coisas do paganismo, ele maltratou os judeus, né? Entre as coisas que Herodes fez, foi fazer a cidade de Cesareia em homenagem ao imperador. Ele reformou o templo, fez um templo gigantesco. Naquele templo, cerca de 20 andares, todo de pedra. E Herodes, para consolidar mais a hereditariedade dele, ele já era casado, já tinha uma esposa, ele mandou exilar a esposa dele, mas um filho, e casou com uma moça da família real, da família dos Macabeus. Ele casou com essa moça e os filhos dele, obviamente, iam herdar o reino de Davi. Mas Herodes era paranoico, ele achava que todo mundo queria matar, que todo mundo ia ser contra ele. Ele acabou mandando matar essa segunda esposa e algum dos filhos. Ele mandou fazer uma fortaleza para ele, porque se tivesse uma guerra, ele ia ficar escondido nessa fortaleza. Ele era desse jeito, né? E entre mais as maldades que ele fez, foi quando Jesus nasceu, ele mandou matar todas as crianças até 2 anos, porque uma dessas crianças poderia ser o rei dos judeus, o Messias que os judeus estavam esperando. Os magos, orientados por um sonho, eles seguiram outro caminho e não foram dar resposta a Herodes se aquela criança tinha ou não nascido em Belém. E Herodes mandou matar aquelas crianças, né? Herodes mandou matar aquelas crianças, Herodes maltratou os judeus, Herodes
colocou imagens de outros deuses em Jerusalém. Herodes fez luta de gladiadores. Herodes fez muitas coisas que até o imperador falava que era melhor ser um dos porcos de Herodes do que ser um filho de Herodes, porque ele não considerava ninguém, ele passava por cima de todo mundo porque ele tinha poder, né? E o fim de Herodes, o fim de vida dele, ele foi morar em Jericó e ficou doente. Os historiadores chamam o mal de Herodes, onde Herodes sentia dor no intestino, no estômago, nas partes íntimas. Herodes fedia do pé à cabeça, diz que o hálito de Herodes era igual a um cadáver. Herodes tinha vermes por todo o corpo e ainda assim, sabendo que ia morrer, Herodes queria que todo mundo chorasse por ele, mas ele sabia que ele não era amado entre o povo. Ele mandou buscar jovens em Jerusalém para levar para Jericó, porque diz que quando ele morresse, ele queria que houvesse grande choro, porque os jovens iam morrer, as pessoas iam chorar, então ia juntar, né? Ele achava que como ele tinha morrido também, mas só que quando ele morreu, os filhos não obedeceram essa ordem. Fizeram o funeral de Herodes como ele pediu, mas não mataram os jovens. Herodes, quando estava no seu poder, na sua fortuna, no seu auge, ele jamais imaginou que ele ia dar conta, né? E muitas vezes a gente dá conta dos nossos maus atos aqui mesmo na terra. Também vai dar lá do outro lado. Eu acredito que tudo que a gente faz não fica impune. Mas ninguém se engane, porque a lei do retorno ou a lei de causa e efeito, ela vem aqui mesmo. Pode ser rico, pode ser o que for. Nós daremos conta, sim, dos nossos atos. Nós plantamos e o que nós plantamos, nós vamos colher. A plantação é livre. A gente planta, mas a gente não vai ficar sem colher. A colheita não é livre. Nós plantamos, nós vamos ter que colher. E a lição que eu tiro disso tudo é que ainda assim há pessoas que não mudam. Mesmo no sofrimento, mesmo na velhice, continua naquele orgulho, naquela coisa de achar que ele é que está certo, que tem que ser como ele quer, e que as pessoas têm que estar debaixo dos pés delas, né? E por que eu citei Herodes? Porque Herodes o Grande, ele foi um rei muito importante, né? Um rei que a maioria das pessoas já ouviram falar. Os Herodes foram pelo menos 6. Herodes, que foi esse o Grande, o pai, Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe, depois teve Herodes Agripa I e Herodes Agripa II, onde o apóstolo Paulo esteve diante de um desses Herodes, Herodes Agripa. Eles viviam uma vida desregrada, viviam no incesto, viviam sem qualquer valor de família, sem saber o que é amor, sem saber o que é o amor de Deus. E eu termino dizendo isso. Tudo que a gente faz volta pra gente. A plantação é livre, mas a colheita não. O que a gente plantar, a gente vai colher. Não adianta. E a doença, ela vem para todos. O rico pode ter mais um conforto, mas a doença, a dor da doença, a tristeza vem para todos. Todos nós teremos aflições, todos nós teremos tristeza, não importa se somos ricos, se somos pobres, que cada um de nós possamos melhorar, porque não adianta a gente pensar que não vai passar. Eu sou rica, eu tenho poder,
eu posso fazer o que eu quiser, porque o importante é essa vida aqui. Eu sou eu e a vida é essa, não. A gente dá conta, sim, dos nossos erros. Fiquem com Deus e que essa reflexão de Herodes sirva para todos nós. Os historiadores chamam o mal de Herodes. E quem falou sobre a vida de Herodes é o historiador judeu Flávio Josefos. Se vocês quiserem saber sobre mais a vida de Herodes, pesquisem no YouTube que vocês saberão melhor. Boa noite, fique com Deus.